que 1 quilo de mercado de sementes, né? O mercado de sementes conduz ao campo as características genéticas determinadas ou determinantes no desempenho do cultivar. O mercado de sementes é responsável e contribui com o sucesso do estabelecimento da quantidade de plantas desejadas, fornece a base para uma produção rentável, ou seja, o mercado de sementes é muito importante para a produção agrícola, tá? Porque a semente é que leva o campo às características que eu quero. Quando eu quero material, esse tipo de planta, eu compro a semente dela. E é essa semente que vai levar para o campo as características que eu quero. Tá? Essa semente que vai dar origem à planta que eu quero. E a semente é a base da produção rentável. Uma semente de qualidade, com as características adaptadas para as minhas condições, é a diferença entre eu ganhar ou não ganhar dinheiro. O produtor rural tem que ganhar dinheiro. Se o produtor rural não ganhar dinheiro, ele para a atividade. Se ele parar de produzir, diminui a quantidade de alimentos, o preço dos produtos agrícolas sobem e assim por diante, tá? Então, o produtor rural é um produtor, ele tem que ganhar dinheiro. E quanto mais dinheiro ele ganhar, melhor. Quanto mais ele produzir, melhor, que o preço dos alimentos irão cair. Mais pessoas vão ter acesso a alimentos e assim por diante. Tá? Então, a semente é importantíssima nisso. A semente é um insumo agrícola mais importante que existe na atividade agrícola. Lembrem-se disso. Ó, a semente, deixa eu botar até uma apontadora agora aqui, ó. A semente é um insumo agrícola mais importante na atividade agrícola. Por quê? Porque é a semente que vai dar origem à planta, é a semente que vai levar todas as características, tudo que existe de mais moderno hoje em agricultura está dentro da semente. Não é a máquina de último modelo e geração, computadorizada, que não precisa de operador, guiada por satélite, não é a plantadeira, não é o adubo, não é o preparo de solo, não. Tá? O insumo mais importante é a semente, porque é ela que carrega o maior avanço tecnológico do homem. Porque quando eu falo em lavoura, eu estou produzindo ser vivo, eu estou produzindo plantas, eu estou produzindo alimentos. São seres vivos que eu estou produzindo. Eu não estou produzindo trator, não estou produzindo plantadeira, não estou produzindo mecanismo de preparo de solo, não estou produzindo isso, estou produzindo ser vivo. Então, o objeto mais importante da minha produção é o ser vivo. E quem carrega tudo isso que eu quero do ser vivo é a semente. Então, a semente é sim, e sempre será, tá? Sempre será o insumo mais importante da atividade agrícola. E a agricultura tem novos desafios daqui para frente, tá? Olha, a gente sabe que a população mundial está crescendo e vai crescer ainda mais, tá? Os países em desenvolvimento estão aumentando a renda, ou seja, eles estão adquirindo dinheiro. População crescendo, país em desenvolvimento conseguindo ganhar mais dinheiro. O que acontece? Aumenta a demanda por alimentos, ou seja, as pessoas passam a querer se alimentar mais e melhor, né? Isso demanda o quê? Aumento de produtividade. Então as lavouras têm que passar a produzir mais. Eu tenho que começar a produzir mais. E a produção tem que ser sustentável. Eu não posso mais degradar o meio ambiente. Eu não posso praticar agricultura alguns anos aqui e mudar de lugar, porque não tem mais para onde eu mudar. Entendeu? A área de agricultura está cada vez mais reduzida. É mais difícil de eu abrir novas áreas. Tá? E eu preciso descobrir novas fontes de energia, tá? Eu preciso descobrir novas fontes de energia. Uma das principais fontes de energias mais promissoras que nós temos é a produção de biomassa, de plantas, né? E a semente está relacionada a essa característica, tá? Então aí, ó, população expectativa em 2000 era em torno de 5 a 6 bilhões, 2005, 6,5, em 2015 em torno de 7.
e a projeção para 2030 é de 8,3 bilhões. Então, daqui 10 anos, nós teremos uma população estimada em 8,3 bilhões. Essas pessoas vão ter que se alimentar. A grande maioria dessas pessoas estão vivendo em cidades, não conseguem produzir alimento. Quem está no campo vai ter que produzir alimento para essas pessoas. Tá? Então, está no campo, tem que produzir alimento. Lembra, semente, cereal é a forma mais barata e segura de se produzir alimento, é a mais importante. Então, tem que ter semente para produzir cereal. Né? Olha a importância das sementes aí. Ó. Olha quanto os alimentos estão, o consumo de alimentos está crescendo, né? Nos últimos 10 anos aumentou em 12% o crescimento da população e o consumo, tá? Em 25% de carne de porco. Aumentou em 25%. Agora, mas a carne de porco não é cereal, não é. O porco se alimenta do quê? Milho, soja, arroz, né? Farelo de milho, quirela de arroz, né? Ele tem que se alimentar de cereais produzidos pelo homem. Carne de frango aumentou em quase 30%, né? Crescimento do consumo mundial de milho, 23% nos últimos 10 anos, aumentou o consumo em 23%. Consumo de soja aumentou quase 40% nos últimos 10 anos. Mas a área cultivada, só 4%. Consumo de soja aumentou em 40%, de frango em 30%, né? De milho em 23%, de porco em 25%. A população aumentou 12%, mas a área de cultivo só aumentou 4%. O que significa isso? Que a produtividade, a quantidade produzida por área tem que aumentar, porque senão não vai ser possível alimentar a população. Tá? Então, como é que eu consigo melhoras de produtividade? A semente é capaz de levar novas tecnologias, novas características, materiais para o campo muito mais produtivos, resistente a doenças, que percam menos produtividade. Tá? Resistente a pragas, doenças, climas variáveis, uma série de coisas. A semente é a chave para eu poder aumentar a produtividade, porque a área cultivada está cada vez mais difícil de eu abrir área para cultivo. Tá? Então, existe uma restrição ambiental muito forte. Tem países que não tem mais para onde... A Europa não tem mais para onde aumentar a área cultivada dela, a não ser que ela deixe de produzir gado, as pastagens desapareçam e virem tudo lavoura. Mas aí a criação de animais também praticamente desaparece daquela região. Né? Então, o aumento de área cultivada é cada vez mais reduzido. A produtividade das áreas de produção tem que aumentar. A semente é capaz de levar essas características, né? O que a semente promoveu? Isso aqui tem algum tempo, os últimos dados foram de 2007, tá? Mas dá para a gente perceber o aumento da produtividade entre 91 e 93, a média de produtividade, e agora, em torno aí de 12 anos depois, teve algodão, por exemplo, a produtividade mais do que dobrou. Nós saímos de menos de 1.000, fomos para 3.000, tá? Quilogramas por 3.500, tá? Isso aqui deve ser quilos por hectare, tá? Então, nós saímos de 1 tonelada de algodão por hectare, abaixo de 1, e chegamos a mais de 3 toneladas de algodão por hectare em 12, 14 anos. Então, em uma década e meia, olha quanta produtividade subiu. O que é o grande responsável por esse aumento de produtividade? Melhoramento genético que é transmitido via semente. A semente que o cara utilizava aqui, o material genético, as características do material utilizado aqui eram inferiores ao material utilizado aqui, 14 anos depois de pesquisa e tudo, chegou ao campo materiais muito melhores. Como chegou ao campo? Como é que o produtor conseguiu ter acesso? Comprando sementes. Tá? Então, a semente é a base da agricultura. Tá? Porque um gene que existe aqui dentro da semente é capaz de conferir rusticidade. Né? A sementinha traz um embriãozinho aqui dentro que vai virar uma planta muito mais rústica, vai aguentar muito mais
as condições ruins, vai ser tolerante ao acamamento, que é o tombamento das plantas, vai ser resistente à doença, vai produzir mais e maiores sementes, né, uma produtividade maior, vai se adaptar a diferentes tipos de solo, pode ter mais óleo, pode ter mais proteína, pode se adaptar fácil a qualquer condição, pode ter uma qualidade nutricional muito melhor e pode ter ciclo variado. Então, uma semente pode levar para o campo todas essas características aqui. Isso, no final, representa lucratividade e produtividade, ou seja, eu consigo produzir mais, eu consigo produzir mais alimentos, eu consigo fazer com que o produtor consiga uma lucratividade maior, com que ele ganhe mais, se mantenha no campo, e eu consigo fazer com que o alimento que chega lá no consumidor final chegue com melhor qualidade e mais abundância e menores preços. Então, a semente consegue levar para a agricultura todas essas qualidades. E quem se beneficia lá no final? A pessoa que se alimenta, porque tem comida melhor, alimento melhor, melhor qualidade, mais abundância, menores preços, então não vai faltar, vai ser bom e vai ser mais barato, tá? E a questão da semente começa lá na pesquisa. A pesquisa que vai dizer que tipo de planta eu preciso, quais as características que eu preciso. Aí o pessoal vai trabalhar com pesquisa, fazer melhoramento genético, né? Aí descobre uma planta e tem que fazer com que essa planta chegue lá no produtor. Aí eles vão multiplicar e produzir sementes, né? Aí o produtor de sementes pega a semente que veio lá do produtor, lá do melhorista, da pesquisa, pega aquela semente e multiplica. E pega uma semente, faz 100, pega aquelas 100, entendeu? Faz 10 mil, pega aquelas 10 mil, faz sei lá quantos milhões e assim por diante. Vai multiplicando, multiplicando. Quando tem uma quantidade boa de sementes, o produtor de sementes é capaz de produzir uma quantidade boa de sementes, ele leva para o agricultor. Aí o agricultor pega a semente do produtor, que tem qualidade, teve que ser fiscalizada, tem as características que ele quer, porque a pesquisa fez, a planta com qualidade assim, 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 o produtor multiplica aquela planta, faz uma quantidade de semente e vende para o produtor. Aí o produtor vai fazer o quê? Vai cultivar, né? Vai levar para o campo. Aí ele vai ter uma grande quantidade de material, vai melhorar a qualidade, vai saber que aquele material tem origem e o preço, né, do produto final dele vai ser mais acessível, porque ele vai produzir mais. E quem se beneficia lá no final, olha aqui, ó, consumidor final, que ele vai ter, não vai faltar produto para ele, sempre vai ter lá disponível, a qualidade do produto vai ser melhor e o preço vai ser mais baixo. Então ele vai ter quantidade, né? Não vai faltar, ele não vai ter necessidade, não vai faltar esse produto no mercado, a qualidade desse produto é melhor e o preço é mais acessível. Então, quem se beneficia no final de toda a cadeia é o consumidor. Começa lá na pesquisa, com melhoramento genético, tá? Que acaba produzindo sementes, o produtor de semente multiplica, manda a semente para o agricultor compra a semente e produz grão. Aqui, a semente deixa de produzir semente, passa a produzir grão. O grão produzido pelo agricultor chega aqui no consumidor final. Chega em quantidade, qualidade, maior quantidade, melhor qualidade e menor preço. O consumidor final é quem se beneficia e toda a cadeia se mantém. Tá? Então, o melhoramento começa lá no sistema de pesquisa e desenvolvimento. Né? Existem biotecnologias hoje, por exemplo, os transgênicos são transmitidos via semente. Tá? O pai transmite para um filho via semente. Aí passa pelo processo de melhoramento genético novamente, tá? Aí vai para as variedades adaptadas, descobrir um material legal, o produtor de sementes multiplica as sementes, tá? E o agricultor tem acesso. Aí o agricultor compra as sementes do produtor e vai vender grão para o consumidor final. E é assim que funciona o sistema de sementes. A pesquisa desenvolve materiais, tá? Esses materiais vão dar origem a sementes, vocês vão entender essa escala certinha aqui, ó, da classificação das sementes quanto à origem. Então, a pesquisa, o melhoramento genético produz sementes genéticas e básicas. Essas sementes são passadas para o produtor de sementes, tá?
O produtor de sementes vai multiplicar a semente genética e básica, ele vai produzir a básica, a certificada de primeira geração, a certificada de segunda, a certificada, a sem certificação de primeira geração, a sem certificação de segunda, que vai chegar ao agricultor. Geralmente não precisa chegar aqui não. Geralmente C1 e C2 já vem aqui para o agricultor. O agricultor compra essa semente aqui, ó. Geralmente é a C2. Compra a C2, planta e produz o grão. Tá? Então essa é a cadeia da semente. Pesquisa produz semente genética e básica. Vocês vão entender qual é a diferença entre uma e outra. Semente produz, desenvolveu um material genético interessante, produz essas sementes. Essas sementes são multiplicadas. Eu planto, colho, eu chego à semente certificada de primeira geração, certificada de segunda. Essas sementes vêm para o agricultor. O agricultor compra certificada, principalmente certificada de segunda. Depois eu vou explicar por que está mostrando isso daqui, mas não é o que acontece na prática. A semente que o agricultor mais usa é essa aqui, ó, C2. Tá? Ele usa essa, compra essa do produtor de sementes, o agricultor compra do produtor a C2, planta e vende grão para o comércio. Tá? Esse é o mercado de sementes no Brasil. E isso aqui movimenta bilhões de reais no Brasil e no mundo. Porque esse sisteminha aqui é responsável, tá, pela alimentação, é responsável por 70% do alimento produzido no mundo. Isso que acontece no Brasil, acontece em todos os outros países do mundo. Tá? E é de forma muito semelhante. Então, esses sistemas de sementes é muito importante para o Brasil, que isso aqui exista e se mantenha, porque as sementes são responsáveis pela produção de 70% do alimento que o brasileiro consome e que o ser humano do mundo inteiro consome. Tá? Então, as considerações finais dessa aula nossa. Depois que vocês viram tudo isso, toda a importância da semente, né, para a agricultura e para o ser humano. Então, a gente percebe que a semente é muito importante desde os começos, né, desde o começo da humanidade, desde o surgimento das primeiras civilizações até os dias de hoje. Né? E a gente aqui, ó, guardem sempre, semente é o insumo básico mais importante da agricultura. A agricultura começa pela semente. Não adianta nada eu ter o melhor trator, o melhor solo, o melhor adubo se eu tenho uma semente de péssima qualidade. O que adiantou? Nada. Muitas vezes uma semente de boa qualidade, eu não vou precisar do melhor trator, eu não vou precisar do melhor solo, não vou precisar de uma série de coisas, porque ela pode ser mais resistente a doenças, ela pode se adaptar melhor a qualquer tipo de solo, ela pode ser mais produtiva em condições ruins, uma série de coisas. Então, eu consigo com a semente uma genética, às vezes, que se sobressai a outras, mesmo em condições ruins. Então, a semente é o principal insumo agrícola, o mais importante. Tá? E o uso de sementes de qualidade, né, é uma das soluções para aumentar o consumo de grãos no mundo, né, o consumo de alimentos. Tá? Então, quando eu uso sementes de qualidade na produção agrícola, vocês vão ver, eu vou mostrar matérias, quando o produtor que não usa semente boa, ele sempre tem problema. A produtividade sempre é pequena, entendeu? Aparece um monte de problema. Quanto melhor a qualidade da semente, tá? Quanto maior a qualidade, quanto mais, vamos dizer assim, quanto melhor a semente que o produtor usa, maior é a produtividade, maior a lucratividade, melhora todo o sistema, tá? Então eu vejo aí produtor às vezes que compra uma colheitadeira que paga R$1 milhão, compra um trator que paga 300 mil, uma plantadeira de 500 mil, 600 mil, gasta só com equipamento para plantio e colheita 2 milhões e meio e compra uma semente vagabunda sem certificação do vizinho, entendeu? E aí ele vai colher, a lavoura é uma merda, a lavoura dele é uma porcaria, porque a semente que ele usou era uma porcaria, cheia de semente ruim, a germinação péssima, o vigor das plantas horroroso, né? Nasce pouca planta, as plantas vêm com problema de susceptibilidade à doença, ele traz doença para dentro da lavoura porque a semente veio contaminada, né? As plantas acamam, antes de colher, elas estão tudo tombando no chão, a máquina não consegue pegar para fazer coisa, uma série de coisas, isso acontece.
Isso é real e vocês vão ver isso na vida profissional de vocês. Por quê? Porque ainda tem produtor que acha que a semente não é tão importante, tá? O produtor consciente, o produtor que não é tonto, o produtor que é inteligente, né? Não precisa nem ser inteligente, é só não ser besta. O produtor que não é besta, ele sabe. Semente de qualidade é importantíssimo, tá? Infelizmente, o mercado de sementes está na mão de poucos, né? E as pessoas fazem o que querem com as sementes, cobram o preço que querem. Infelizmente, semente de qualidade ainda é muito caro no Brasil. Por isso, alguns agricultores não têm acesso ainda. Mas lembre-se sempre, semente de qualidade é o básico para você ter uma produção agrícola satisfatória. Você tem que começar, primeira coisa a se escolher, sementes de qualidade. Depois você vai pensar no trator, na plantadeira, no escambau. Tudo isso vem depois da semente. Escolheu a semente, semente é boa, vou partir de uma semente boa, semente com garantia. Compro essa. Aí todo o restante eu adapto a minha semente, tá ok? E é isso, nossa aula fica por aqui hoje, pessoal, tá? Eu vou postar ela em vídeos, eu quebrarei em vários vídeos e ela vai estar disponível no Moodle. Semana que vem nós vamos realizar um encontro para discutir o que foi apresentado nessa aula, tá bom? Então até mais para vocês, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.